Que você esteja bem e em paz. Vamos dar sequência agora aqui à abordagem que estamos fazendo das cartas pastorais do apóstolo Paulo, né? Primeira e segunda a Timóteo e também a carta a Tito. Chegamos hoje no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. Vamos analisar aqui o primeiro versículo, tá bom? As qualificações dos bispos e dos diáconos. Capítulo 3, verso 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ele começa aqui dizendo, fiel é a palavra. João Crisóstomo, ele achava que esta primeira frase aqui, fiel é a palavra, ele achava que estava ligada à narrativa anterior que Paulo estava fazendo, que na nossa Bíblia aqui termina no capítulo 2, verso 15. Tá? Mas o consenso, o pensamento da maioria dos estudiosos e teólogos, pensam que não, que o correto é como está aqui mesmo. Ele começa essa nova narrativa com esta frase, fiel é a palavra. Seja como for, os dois assuntos estão interligados. Essa questão, ela não vai fazer diferença se essa frase, essa expressão, fiel é a palavra, se ela estava ligada ao encerramento da narrativa anterior, ou se ela abre a nova narrativa, não vai fazer muita diferença, porque os dois assuntos estão interligados. Na narrativa anterior, onde o apóstolo Paulo termina o capítulo 2 aqui de Tiago, ele está excluindo as mulheres do ofício pastoral, presbiteral, né? Ou seja, a palavra de Deus aqui, onde Paulo vai chamar de episcopado, aqui vai se referir a bispos, presbíteros e pastores. Nesta linguagem, essas três é a mesma função, trata-se da mesma função, bispo, presbítero ou pastor. As qualificações para esses ofícios são as mesmas. Então, o apóstolo Paulo, ele vem fazendo uma narrativa onde ele exclui a mulher da docência na igreja, ou seja, do ensino da palavra e também de exercer ofícios que são destinados a homens. E nós já estudamos no vídeo anterior. E ele começa, logo em seguida que ele faz essa narrativa, ele começa então falando das qualificações que esses ofícios exigem. Então Paulo ele está excluindo as mulheres desses ofícios, e logo em seguida ele começa então a abordar detalhadamente quais são os critérios para admissão de pessoas para esses ofícios, onde ele resume aqui por episcopado, né? Como eu disse, bispos, presbíteros e pastores, tá? E também diáconos, só que diácono ele faz separado, né? E nós vemos que ele exclui a mulher, mas também exclui a maioria dos homens, ou seja, ele deixa claro que não são todos os homens indiscriminadamente que podem exercer esses ofícios. Então Paulo ele mostra aqui que não deve ser qualquer homem, mas deve se obedecer a um critério que ele vai descrever a seguir aqui nesta narrativa. Então esses ofícios docentes na igreja e de autoridade na igreja, esses ofícios, a pessoa para ser admitida neste ofício, o homem para ser admitido nesses ofícios, tem que passar por esses critérios que ele vai descrever aqui. E ele diz assim, fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Quando ele emprega essa palavra excelente, ele está fazendo aqui, ele está demonstrando que isso não é uma obra comum, ou uma obra simples, uma obra que qualquer pessoa possa empreender. O que ele está dizendo aqui é que esta obra, ela
vai ter uma excelência. Alguns dizem que Paulo faz uma alusão aqui a Platão. Platão disse o seguinte: as coisas que são excelentes são igualmente árduas e difíceis. Então, muitos acreditam que Paulo ele está fazendo aqui uma alusão a Platão. Calvino teve essa ideia, né, de comparar essa passagem aqui do apóstolo Paulo com o que disse Platão. Por isso Paulo vai usar esta palavra aqui também lá em Tito, né? Essa palavra excelente. As coisas que são excelentes são igualmente árduas e difíceis. Assim, se for isso, ele está conectando dificuldade com excelência. Sem a excelência, a dificuldade iria superar a boa vontade da pessoa que estaria no ofício. Então, por ser um ofício difícil, os critérios devem ser observados, esses critérios que ele vai descrever aqui, observados para a admissão dos oficiais. Porque alguém desejaria, sabendo que o ofício é árduo e difícil? Paulo vai responder isso lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Segunda carta do próprio Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então nós vemos que é necessário a vocação, mas também é necessário o chamado de Deus para a pessoa admitida nesses ofícios, de pastores, presbíteros, desses cargos, desses ofícios, vamos dizer assim, na igreja. A suficiência vem de Cristo. Homem nenhum é pronto para exercer esse ofício, mas deve haver um chamado, e havendo o chamado, a suficiência ela vem de Cristo, porque o trabalho é árduo e penoso. Então, duas coisas podem acontecer aqui. Se a pessoa ela não tiver esse chamado, que vem acompanhado dessa suficiência que vem de Cristo para exercer esse ofício, só vamos ter duas opções. Ou ele vai ser um homem de boa intenção, mas sem essa suficiência, ele ficará frustrado por não conseguir exercer bem esses ofícios, ou ele será um homem de uma fé que verá o evangelho como uma fonte aí de prestígio, de status, de lucro ou de qualquer outra coisa, e será um mau obreiro, dirigindo a congregação de maneira que não esteja fundamentada totalmente nas Escrituras. Então é por isso que é necessário ao vocacionado ter o chamado mesmo de Cristo. Tá? Eu já ouvi pessoas dizendo que o chamado não é de Cristo, o chamado é da igreja, a igreja que faz o chamado. Isso é um erro. É Cristo que chama. A suficiência, ela vem de Cristo. Tá? Então vamos lá. Entendendo que o trabalho é árduo e difícil, Paulo dá alguns critérios aqui e já começa com dificuldade para encontrar uma pessoa que possa ser admitida nesses ofícios. É necessário, portanto, que o bispo, vamos chamar aqui de bispo, né? Presbíteros e pastores, tá? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Obviamente, não vai se tratar esse irrepreensível, não vai se tratar de perfeição, porque uma perfeição absoluta. Porque se fosse assim, nenhum homem poderia alcançar o episcopado. Nenhum homem poderia exercer este ofício. Mas é fácil entender que o bispo não deve viver em pecado. Ou escândalos. Nada que fira a sua credibilidade. Ou seja, ele deve ter boa reputação e honra. Tem que ser um homem honrado, um homem de palavra, um homem
que não viva em pecado, não tenha uma vida de escândalos, né, de situações. Ele tem que se comportar bem na sua casa, ele tem que tratar bem a sua esposa, ele não pode ser mal visto pelos vizinhos como um desordeiro, como alguém iracundo, alguém que faça gritarias na sua casa. Bem, enfim, esse irrepreensível aqui é uma vida cordata. Não uma vida 100% perfeita, porque seria impossível isso. Mas uma vida temente a Deus, de fato. Marido de uma só esposa, ou marido de uma só mulher. Bom, aqui, para que nós possamos entender melhor o marido de uma só mulher, nós vamos ver algumas interpretações equivocadas que já surgiram aí no tempo. Mas essa passagem não se refere a elas, tá? Interpretações equivocadas, como por exemplo, pastor de uma só igreja local. Algumas pessoas interpretam isso aqui, esposo de uma só mulher, como sendo o pastor de uma igreja só. Ele não pode sair da igreja e pastorear outra igreja. Não é isso que se refere aqui, isso é um erro, tá? Ou não poderá casar-se novamente em caso de viuvez. Também não é isso que está dizendo aqui. Se ele ficar viúvo, ele poderá novamente casar com outra esposa, como o próprio apóstolo Paulo autoriza, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 39, tá? Então também não se refere a isso, que ele não possa casar novamente em caso de viuvez. Não pode ser solteiro, também não é isso que se refere. Quando fala marido, obviamente está dizendo se ele for casado. Mas ele pode ser solteiro, também não tem problema. O próprio Senhor Jesus, ele regulamentou o celibato, lá em Mateus 19. Quando ele fala, alguns se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Ele está regulamentando o celibato, tá? Então, se aquele vocacionado, se ele sentir o desejo de ser celibatário e abdicar, abrir mão de ter uma esposa para ele e tudo, ele pode ser solteiro e dedicar-se 100% à obra, tá? Então também não é isso, quando fala marido de uma só mulher, está se referindo aos casados, obviamente, tá? Então essas interpretações, elas estão erradas. Trata-se apenas, no caso daquele que é casado, uma proibição de bigamia ou de poligamia, ou seja, ele tem que ter uma esposa só. Ele não pode ter duas esposas. Ele tem que ter apenas uma mulher. Depois vem aqui, temperante ou sóbrio, né? Podemos juntar os dois aqui, temperante e sóbrio. Um homem decente e honesto. Hospitaleiro. Hospitaleiro não se trata aqui que ele tem que colocar estranhos na sua casa, oferecendo perigo para sua mulher e seus filhos. Ao contrário, ele tem que defender a sua família, defender a sua esposa, proteger a esposa, proteger os filhos, proteger a sua casa, né? Quando fala hospitaleiro, está se referindo aqui a irmãos em Cristo, muitas vezes que estão em situação de perseguições ou em viagens, pessoas que ele sabe da procedência, então ele acolhe na casa dele pessoas irmãos que por algum motivo estão, como se diz, desabrigados por algum motivo aí, alguma situação que aconteceu, alguma situação atípica talvez, ou missionários cristãos em viagem e tudo, tá? É claro que se puder ajudar um desconhecido que está numa situação de ser desabrigado, ok. Procure pagar um quarto de pensão para ele, algum lugar onde ele possa ficar, onde haja segurança para as pessoas, tá? Porque como não sabemos a procedência da pessoa, não é responsável colocar alguém que não se conhece em casa, tá? Então não podemos expor, né, a nossa família ao perigo. Para o próprio Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar que aquele que não cuida da sua própria família negou a fé e é pior do que o infiel. Então expor uma pessoa não é isso que está se pedindo aqui,
tá? Mas um cristão, alguém que você sabe a procedência, que está em viagem, uma viagem missionária, pastores missionários, irmãos que vêm para fazer um trabalho na igreja aqui e tudo mais. Podendo ajudar também os de fora, os que não conhecemos, pagando uma pensão, pagando um banho para ele, um lugar para ele pernoitar, indicando para ele um lugar, devemos cuidar e ajudar também essas pessoas. Bem, enfim, hospitaleiro apto para ensinar. Será melhor explicado isso na carta a Tito, tá? Mas vamos dizer assim que a docência é fundamental para a segurança da congregação. O ensino é fundamental. Então, esses bispos, ou pastores, presbíteros aqui, eles devem ser aptos a ensinarem. Vamos ver aqui Efésios capítulo 4, verso 11, verso 12. Está falando aqui pastores e mestres, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, que é maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, tem que ser apto para ensinar, porque a principal função, talvez a principal função do pastor e do presbítero seja ensinar corretamente a congregação, para que eles não sejam levados por aí por qualquer vento de doutrinas. Não dado a vinho, ou não dado a muito vinho, né? Uma moderação. Tem que haver moderação para não cair em situações indecorosas, que a falta da sobriedade pode levar a pessoa a situações indecorosas. Então ele não pode ser dado a muito vinho. Governe bem a casa. A avaliação de quem governa bem a casa não é pelo caráter dos filhos, se os filhos são bons ou maus, mas pelo que o pai, como chefe da família, ensina ou permite dentro da sua casa. É o que o pai ensina para os filhos e o que o pai permite que os filhos façam dentro da sua própria casa. É aí que está a avaliação. Agora, o caráter dos filhos, a responsabilidade é pessoal. O pai ele não pode ser responsabilizado pelo caráter dos seus filhos, se ele é bom ou mau. Um homem pode ter 10 filhos, 9 bons e um mau. Ele pode ter 10 filhos, 9 maus e um bom. Então, não é medido em se governar bem a sua própria casa pelo caráter dos filhos, mas sim pelo que o pai permite dentro da sua casa e o que ele ensina para os filhos, tá bom? Neófito, ou seja, neófito, que não seja neófito, verso 6. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, tá? Então, não pode ser neófito, ou seja, tem que ser alguém experimentado. Não deve ser alguém novo convertido, mas uma pessoa que já passou por experiências na vida cristã, já viu algumas coisas, sabe como se comportar diante de pecados, aqueles que lhe são propostos, que a vida lhe propõe, e também daqueles à sua volta que caíram em pecado. E ele deve então saber como lidar com essa situação delicada. Então não pode ser um novo convertido, mas alguém com experiência, não importa a idade, mas tem que ter vivência na vida espiritual, na vida cristã. Tá? Depois do 8 a 13, são descritas virtudes que devem ser encontradas nos diáconos. Como nós vamos comentar isso na carta a Tito, do 8 a 13 apenas vou ler, tá bom? Semelhantemente,
Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aqui está se referindo às mulheres desses diáconos. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Tá bom? Quando chegarmos a comentar a carta a Tito, nós vamos comentar sobre as atribuições do diácono também, como fizemos agora com pastores e presbíteros. Bom, vamos ver aqui o verso 14 a 16, tá? Isso aqui, Paulo escreveu quando ele estava em viagem na Frígia. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, no verso 23, mostra aqui quando Paulo estava nessa viagem, né? Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, neste momento é que ele escreve esta carta. E aqui, ele está longe de Timóteo e preocupado com a igreja de Éfeso. Então, ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Tá? Então, o apóstolo se preocupa em cuidar de cada igreja local. Se eu tardar, faça isso. Se eu tardar, faça aquilo, né? O pastor deve ter sempre o mesmo cuidado de se preocupar e cuidar bem da sua congregação, tá? E ele explica aqui como se portar na casa de Deus. Isso aqui trata-se do governo da igreja. Vamos ler o versículo. Versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, como se portar na casa de Deus? Trata-se do governo da igreja, né? Orientações de procedimento diante da diversidade de situações que podem acontecer, zelando pela fidelidade ao ensino das Escrituras. Então ele deve ter um proceder coerente com a pregação, coerente com a palavra de Deus, com o ensino das Escrituras, né? E ele usa o termo casa de Deus mesmo, para se referir à igreja local. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ele está se referindo à igreja local, onde Timóteo está pastoreando, ou estaria mais para frente pastoreando. Então, ele vê aqui, que ele usa esse termo casa de Deus. Esse termo ele é muito combatido, mas ele deve ser preservado. Deve ser usado esse termo casa de Deus, sim, para se referir à igreja local. Porque a igreja local, ela é a casa de Deus. Porque é lá onde Deus congrega os seus filhos, que foram por ele recebidos por adoção. Deus congrega os seus filhos na igreja local. Até que esses filhos eles vão para a morada eterna com Deus, ou seja, quando eles sejam recolhidos com Deus, até lá, ele vai estar sendo congregado na igreja local, não disperso pelo mundo, mas congregados, juntos. E um pai, ele congrega os seus filhos na sua casa. E além disto, devemos chamar sim de casa de Deus, porque Deus congrega junto com seus filhos. O próprio Deus habita entre o seu povo. Deus se faz presente junto com os seus filhos que foram recebidos por adoção. Então o termo que é usado aqui no Novo Testamento, inclusive, para se referir à igreja local,
é casa de Deus. Então é correto, embora algumas pessoas falem, não, Deus não habita em casa feita por mãos humanas, por causa de 2 versículos que temos na Bíblia, né? De fato, Deus não está preso lá dentro. Eu não, como Paulo falou lá no Areópago, onde eles faziam altares para todos os deuses, né? Deus não vai ficar fixo ali no altar e tal. Mas no sentido da igreja como corpo de Cristo, a igreja local é onde Deus reúne os seus filhos recebidos para adoção. E ele mesmo habita em meio ao seu povo, aos seus filhos. Então é correto dizer casa de Deus, e o apóstolo Paulo aqui chama a igreja local de casa de Deus, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E aí ele usa o termo coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte é um apoio, um suporte, uma fortaleza inexpugnável, tá? E coluna é o que dá sustentação a um edifício. Então o apóstolo Paulo ele descreve a igreja local como coluna e baluarte da verdade. Ele está tratando aqui da igreja local, tá? E ele descreve como coluna e baluarte da verdade. Então a igreja congregada, a igreja local congregada, é a ferramenta que Deus usou para a sua palavra não ter se perdido no tempo. O cumprimento da profecia de Cristo, quando ele disse, passará os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Essa parte, as minhas palavras não passarão, o cumprimento dessa profecia, veja, já estamos no século 21, faz mais de 2000 anos, né, que o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus disse essas palavras, e de fato a sua palavra não passou, porque ela foi preservada pelo povo congregado nas igrejas locais. Isso que trouxe a palavra de Cristo até esta geração. E cremos que ela não passará, mesmo que a igreja seja perseguida nesta geração, como a igreja já foi perseguida muitas vezes ao longo da história, essa palavra não passará. Depois vem aqui, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aqui Paulo, ele expõe a grandeza do valor e louvor que a igreja defende em sua sendo coluna e baluarte. Não que se deva ser estimada abaixo do seu real valor, por causa da ingratidão humana. A ingratidão humana estima a igreja abaixo do valor que ela tem para Deus. Quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, o Senhor Jesus apareceu para ele e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia a igreja. Então o valor da igreja não pode ser colocado abaixo do seu valor real, como a ingratidão das pessoas fazem, né? A ingratidão humana. Então Paulo ele descreve o genuíno valor do que a igreja aporta, que é grande e imensurável, ou seja, não é algo trivial nem algo banal, mas é a revelação do Filho de Deus, ou seja, Cristo, que instituiu a igreja e é o seu dono e Senhor. Então, evidentemente, grande é o mistério da piedade. E ele vai descrever aqui um hino onde ele se refere a Cristo. Este é o grande mistério. Cristo. Então, Cristo ele é o dono e Senhor da igreja, ele edificou a igreja. E a igreja ela não pode ser tratada abaixo do seu valor. Quem trata a igreja abaixo do seu valor é a ingratidão humana. Tá? Mas Paulo ele coloca a igreja como coluna e baluarte da verdade, né? Então, se nós olharmos aqui, a revelação de Deus é Cristo, que instituiu a igreja e é seu dono, seu Senhor. Nele, em Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vamos ver aqui Colossenses capítulo 2, verso 3. Colossenses capítulo 2, verso 3. Olha só. Em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, tá?
Vamos ver aqui, vamos ler o verso 2 também. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, tá vendo? O mistério de Deus que é Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Depois ele continua assim, ninguém se engane, tá? Então, a igreja, ela não pode ser tratada abaixo do seu valor, porque a igreja, a igreja defende, é chamada de coluna e baluarte, porque ela defende esse grande mistério da piedade que é o próprio Cristo. Tá bom? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. E ele termina com o que muitos estudiosos dizem que era um hino que existia na época, descrevendo Cristo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então ele está vinculando Cristo à igreja local. Tá? Então é por isso que não se pode dar um valor baixo à igreja, porque isso seria dar um valor baixo a Cristo, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade, e Cristo é a verdade. Tá? O mistério de Deus é Cristo. Tá bom? Então, compare essa passagem aqui com Efésios 3:8. Olha só, eu vou ler Efésios 3:8, depois eu vou ler de novo este hino, tá? Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos, em que Deus criou todas as coisas. Tá? E aqui nós vemos no verso 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aqui, para Timóteo, ele termina essa narrativa aqui, onde ele exclui as mulheres do ofício, dos ofícios docentes da igreja, e ele impõe os critérios para os bispos, pastores, presbíteros e diáconos, eleva a igreja, chamando-lhe coluna e baluarte da verdade, tá? Chamando-lhe casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, e termina com este hino falando que grande é o mistério da piedade. Ele ainda usa a expressão, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Bom, aqui nós encerramos o capítulo 3, e se Deus nos permitir, no próximo vídeo dessas pastorais, estaremos observando ou abordando o capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Espero que tenha sido para a edificação da sua vida e da sua fé em Cristo. Que Deus te abençoe.